Então, como eu falei lá no grupo com vocês, a dissociação cognitiva, ela começa a ser estudada década de 70, 1970, sobre o processo da dissociação, como tem aquela história que eu contei para vocês. O que que é um processo de dissociação cognitiva? Se vocês quiserem anotar, eu vou dar aqui alguns exemplos de dissociações, tá? Exemplos de dissociações. Muitas vezes, quando eu. Sabe quando você vê uma pessoa e você fala assim: Meu Deus, onde que aquela pessoa está com a cabeça? Então, isso é um processo dissociativo cognitivo. A pessoa se dissocia do processo racional, da lógica, e muitas vezes a mente dela leva para isso. Outros exemplos de dissociação cognitiva é uma pessoa ansiosa que projeta medos. E a mente fala assim: Meu Deus, e se isso acontecer? E se aquilo acontecer? Meu Deus! Então, a ansiedade é um medo do futuro. Então, ali eu vou fazer o quê? Projeções de coisas que pode ou não acontecer. E os pensamentos ruins, na sua grande maioria, nunca ocorrem. Outro exemplo de dissociação cognitiva. Vamos lá. É quando muitas vezes, na minha infância ou adolescência, eu vivo mais ideais. Então, eu tenho muita dificuldade de lidar com a realidade, por exemplo, da minha família de origem, dos meus pais. Aí eu me dissocio. Já viu algumas crianças, ou será que você foi a criança aonde o ambiente da família trazia tanta dor que você se dissociou? Como assim, Éder? Os pais que brigam, se desentendem, e aí a mente ela tenta ir para um processo de idealização, viver mais o ideal do que a realidade, do que o real. Éder acontece ou com força, sem sombra de dúvidas, acontece com muito mais frequência do que você imagina. Por exemplo, hoje em dia, você sabia que a dissociação é um processo que o marketing usa para vendas? Sabia disso? Não, vou te explicar. Como o marketing usa o processo de vendas, né? Existem dois gatilhos mentais dentro de um processo de venda. O mais usado é o medo. Então, eles embutem medo em você e depois apresentam uma solução. Se você reparar, por exemplo, o que está sendo muito usado como gatilho de medo agora é a robótica com a inteligência artificial. E com publicidades assim, ó. Você sabia que tal profissão vai ser extinta pela inteligência artificial? Você sabia que tal profissão vai ser substituída por robôs? E daí você fica o quê? Medo. E aí o que acontece? As pessoas vão se sujeitar a cada vez mais trabalhar por salários menores. Essa não é uma realidade, é uma suposição do que algo pode acontecer. E que normalmente, dificilmente, algumas profissões sim, mas não sua grande maioria. Então, o medo te dissocia da realidade. Repetindo, o medo dissocia você da realidade. Porque aí você dá mais vazão para o medo e aí gera a ansiedade. Quais outros aspectos nos podem levar a um processo de dissociação da realidade? Existe uma música popular que ela diz assim: Me apaixonei pelo que eu inventei de você. Você sabia que a dissociação é um dos processos, a paixão é um processo dissociativo da realidade?
A paixão é um processo dissociativo. Por quê? Porque você constrói na mente não quem a pessoa é, o que você quer que ela seja. Também é um processo dissociativo da realidade. Vamos mais um passo. Gente, aqui no nosso instituto, a gente trata coisas bem profundas emocionais, mas bem profundas mesmo. Alguns hábitos são anestésicos das emoções. Falando um pouquinho agora de emoção. O que que é anestésico de emoção? O anestésico de emoção é quando eu quero diminuir uma dor emocional. Então, ó, bebida alcoólica, anestésico, imoralidade sexual é anestésico, uso de drogas é anestésico, redes sociais é anestésico, compulsão alimentar é anestésico emocional. Então, o nosso, segundo os novos estudos da psiquiatria e neurociência sobre o trauma, olha que interessante. Muitos aqui vão até lembrar de um artigo de uma revista que falou recentemente sobre isso. As nossas emoções, às vezes, você pode precisar de um tempo para lidar com elas ou elaborar. É comum isso acontecer. Então, por exemplo, quando eu perdi o meu pai, foi muito difícil para mim quando eu perdi meu pai. Meu pai morreu literalmente nos meus braços. E no dia seguinte eu precisei ir trabalhar. E meu pai me deixou uma dívida. Ele tinha uma empresa e o meu pai não foi uma pessoa que pensou muito em algumas circunstâncias, não tinha uma margem de segurança. E aí eu precisei dissociar a tristeza. Mas entenda o seguinte, as nossas emoções, elas são como fosse o cartão de crédito, tudo bem? E quando a gente não sente, é como se a gente não pagasse a fatura. Se você ignora a fatura do cartão, o que que você acha que acontece? Vira uma dívida grandona, né? Os juros vai, como diria o dito popular aqui em São Paulo, os juros vai comendo pelas pernas. Então, o que a gente precisa ter a consciência? Às vezes você vai precisar resolver, ou melhor, às vezes você vai precisar ter um tempo para elaborar algumas emoções. Mas lembre, emoção é pior que cartão de crédito. Os juros vêm. E vem ainda com o que a gente chama de empilhamento. E aí você vai empilhando emoção. E aí o seu recurso emocional está aqui. Vai empilhando emoção, empilhando emoção, empilhando emoção, empilhando emoção. Só que quando ela vem com juros muito altos. Imagina uma pessoa que encarou que sentir tristeza é fraqueza. Ocorre isso, você sabia? Muita gente acha que sentir a tristeza é fraqueza. Éder, é fraqueza? Não, não é fraqueza, não. A tristeza faz parte de uma emoção primária. Então, observe, né? Mediante isso, o que que ocorre? A gente precisa elaborar. Mas imagine se eu não sinto tristeza há 5 anos. E aí eu fico vivendo, sendo exposto a problemas. Então, vai ter um momento que o seu emocional vai fazer separar. Quando ele faz a gente parar, é como se tivesse um juros de tristeza de 5 anos, um juros de mágoa de 5 anos, um juros de sensação de culpa de 5 anos. Então, as nossas emoções, elas cobram preço. E o que a gente precisa ter consciência? Depressão não é frescura, tristeza não é frescura, sentir medo não é frescura. O que a gente precisa ter a consciência? Que tudo isso é químico, é hormonal, não tem como fugir. Então, eu vou exemplificar algumas coisas para ficar mais claro, tudo bem? Como eu já mencionei algumas vezes, sejam todos muito bem-vindos, viu, galera? Um prazer recebê-los. Eu já expliquei isso em algumas aulas, mas deixa eu detalhar aqui, tá? Algumas publicações sobre saúde mental, sobre saúde emocional, salienta que emoções nós temos quatro.
que é alegria, tristeza, medo e raiva. Algumas literaturas ali estão 6. Colocam junto nojo e espanto. Usa-se um termo na saúde mental, na saúde emocional, que esses estados emocionais, que isso são emoções, e que essas emoções são viscerais. Éder, o que é algo visceral? Vou te explicar. Visceral é que você não controla. Vou exemplificar. Se você tem medo de barata, digita 1 para mim, por gentileza, ou escreva eu. Tem muita gente que tem medo ou nojo de barata, né? Imagina que você está tomando banho e aparece uma barata no banheiro, debaixo do chuveiro, do teu ladinho. Você não vai conseguir raciocinar. Você me entende? Não vou, Éder. Vai nada. Tua vontade vai querer sair correndo do banho. Isso exemplifica o que é uma emoção visceral. Não dá tempo de raciocinar. Imagina que você acontece. Gente, só Viviane Dias tem medo de barata? Vocês não têm vergonha na fuça. Vocês estão se escondendo aí dos medos? Muito obrigado, viu, galera? Vamos mais um passo. Olha que interessante como que o processo funciona, tá? Muito obrigado pelo comentário de vocês. Olha o que ocorre. Da mesma forma, você não raciocina na tristeza. Ela só vem. Eu já vi muita gente tentando segurar a tristeza, e de repente chora com o comercial da margarina. Tá lá em frente à TV, a hora que vê, escorre uma lágrima. Você consegue segurar? Tem um momento que não consegue. Não, Éder, não, claro que não. Por quê? Porque elas são viscerais. Éder, mas isso são emoções. E mágoa, ressentimento, perseverança. Vamos lá, vamos falar de sentimento? Vou te explicar a explicação do processo do sentimento. Os nossos pensamentos, se você for ver lá um desenho de comunicação entre neurônios, tá? Que é o pensamento, ele é elétrico. Acontecem uns rainhos nos desenhos, se você parar para analisar, porque os pensamentos são elétricos. E aí você fica pensando, vou exemplificar aqui, tá? A mágoa, por exemplo, ela não é uma emoção, ela é um sentimento. Ótima noite, sejam todos bem-vindos. Imagina que eu fico assim, o Anderson é fogo, olha só o Anderson. E aí eu começo a nutrir pensamentos de crítica do Anderson. Caramba, o Anderson não me dá atenção, queria ser amigo do Anderson, o Anderson é fogo, olha isso aqui. E aí, de tanto pensar, o que que a mente faz? Começa a despertar um hormônio e vira então um processo neurológico químico. E isso é o sentimento. O sentimento precisa ser alimentado. Como normalmente ele ocorre? Acontece uma situação. Dilma e Nailma estão conversando. E aí a Daphne chega e fala assim: Dilma, vamos jantar lá em casa? E não convida a Nailma. E aí a Nailma olha aquilo, ela vai fazer 3 coisas: ter uma visão daquilo, interpretar aquilo e dar um significado. E vamos supor que no exemplo, a Nailma se sentiu abandonada por alguém, lá no passado. Então, aquela química que provavelmente não foi resolvida, ela visita a Nailma de novo. Ai, tá vendo? Sabia que a Daphne não gostava de mim. Eu imaginei isso. Então, naquele momento acontece uma dissociação cognitiva, uma dissociação emocional. Porque o que nós muitas vezes sentimos não é do momento presente. São químicas e hormônios que a gente não elaborou do nosso passado. E aí acontece o que a gente sente hoje. Isso é uma dissociação emocional. Então, a dissociação emocional, muitas vezes, não é só no caso de eu não sentir estados emocionais. Ela também ocorre quando eu entro de repetição de trauma.
E aí, o meu emocional começa a fazer algo que a gente chama de projeção. O que é projeção? Projeção vem de projetar sentimentos, emoções, sensações, e vai envolver também uma dissociação emocional, porque no caso que eu descrevi, ó, Nailma, quando eu falei assim, ó, tava na cara que Daphne não gostava de mim. A Daphne fez assim, ó, ela gosta de você, tá bom? Beleza? Então, o que ocorre mediante isso, ó? A gente se dissocia e a gente começa a criar história na nossa cabeça. Sabe quem faz isso? Todos nós, inclusive esse que vos fala. Então, por isso que muitas vezes a gente não está vivendo a própria realidade. E vou ser muito sincero com vocês. Faz 16 anos que eu sou terapeuta. Um dos processos mais delicados de um tratamento emocional é lidar com a realidade. Éder, por que é tão difícil lidar com a realidade? Porque muitas vezes, para eu ou você lidarmos com a nossa realidade, a gente vai ter que lidar com alguns estados emocionais. Você vai ter que lidar com algumas coisas que você fez e você não tem orgulho. E aí vem alguns estados emocionais sobre isso. Quais, Éder? Se você quiser anotar, um deles é o constrangimento. Mas não é um constrangimento de timidez. É um constrangimento de sensação que eu tenho um defeito. E a mente fala assim: não é possível. Parece que só acontece comigo. Não é possível. De novo isso. Eu acho que eu vim com. Eu acho que eu tenho um defeito, eu tenho um problema. E a frase que eu mais escuto é: ou eu tenho um problema, ou eu sou um problema. E você sabia que essa sensação de ter ou ser, o nome disso é constrangimento? Por quê? Porque a gente fica constrangido. Isso também é uma dissociação emocional, porque eu não estou conseguindo me relacionar com a realidade. Quer ver um exemplo para você saber se você está dissociado da realidade, tanto em sentido cognitivo como em sentido emocional? É quando alguém fala assim: nossa, eu vejo tanto potencial em você. Da mente fala assim: aonde? Aonde tem esse trem aí que eu não tô vendo? É de mim mesmo? Você recebe um elogio e da mente fala assim: tá querendo me agradar, tá elogiando muito. E às vezes a pessoa tá te dando um elogio sincero. Você entende? Porque um dos processos da dissociação da realidade, se você quiser anotar, é justamente a distorção de autoimagem. Vou te ensinar onde eu vejo no pé distorção de autoimagem. Quer aprender? Só que para você ver essa característica no pé, você vai ter que estar de pé, ou a pessoa que você vê, ela também tem que estar de pé. O quinto dedo do pé esquerdo é o dedo do otimismo, da autoconfiança e da sexualidade. Essas três coisas a gente vê no quinto dedo do pé esquerdo, porque é a terminação nervosa. Tudo bem até aqui? Se você ou alguém ficar de pé e o teu quinto dedo for tortinho desse jeito, Éder, que jeito? É como se a unha estivesse olhando para cá, tá? Ele rotaciona assim, ó. Você tem uma distorção de autoimagem. Porque se esse dedo é da autoconfiança, e se ele tá viradinho assim de ladinho, tá? Ó, meu dedo tá reto aqui, tudo bem? Só que você vai ver no dedo do pé. E aí ele fica torcido com a unha de ladinho aqui, ó. A unha parece estar olhando para lá, ó. Entendeu? Parece estar olhando para lá. Isso é uma distorção de autoimagem. Seria como se você estivesse vivendo, pé esquerdo, como se você estivesse vivendo uma identidade de sobrevivência. Daí você sobrevive no profissional, sobrevive no financeiro, sobrevive na relação com cônjuges, você sobrevive espiritualmente. E às vezes você tem um potencial incrível.
mas você está com uma distorção de autoimagem, você não consegue acessar recurso. Como diria o dito popular, chupa essa manga. E aí você é uma Ferrari que fica andando na primeira marcha. E aí, como que você tem potencial, você recebe elogio, você recebe proposta, você recebe oportunidades para se desenvolver, e o medo faz com que? E aí você faça um outro movimento, faz um movimento de retração. O que que é um movimento de retração? É quando a sua mente fala assim, isso aqui não é para nós, não. Porque pode acontecer isso de errado, isso de errado, isso de errado, isso de errado, isso de errado. E muitas vezes, depois você olha o seu dedo do pé para ver se você está no comportamento de retração, retrair, tá? Você vai ficar de pé, você vai olhar os dois quintos dedos, você vai ver o tamanho dos dois quintos dedos. E você vai ver que às vezes tem um dedo que parece que ele está retraído. Ou ele vai se esconder, isso também é retração, você está escondendo sua autoconfiança que Deus a tenha em um bom lugar, amém. Mas não é nesse corpinho que você habita. E às vezes o dedo está retraído. Então você compara o tamanho desse quinto dedo com esse quinto dedo, pé direito, pé esquerdo. É uma distorção de autoimagem. Ela não consegue se ver dentro da realidade. Vocês entendem? É profundo isso. Éder, tem como se associar à realidade e acessar potencial? Claro! Graças a Deus, por isso estamos aqui hoje. Óbvio que tem como. Tudo bem? Então, quanto mais associada à realidade, quanto mais você está no momento presente, quanto mais você está associado de forma cognitiva, que é de forma racional e lógica, mais resultado você tem na vida. Espiritualmente, relacionamento conjugal, relacionamento com os pais, sogro e sogra, filhos, mais resultado profissional ou até mesmo financeiro. Porque entenda, eu e você, nós só temos resultado na realidade. Repetindo, nós só temos resultado na realidade. Nós só temos resultado na na realidade. Na idealização, quando a gente idealiza muito, você não vai ter resultado, cara. Se está dissociado, também vai ter resultado, tá? Se vocês quiserem fazer perguntas, pode fazer perguntas, tá? Eu vou explicar aqui um outro processo dissociativo e eu vou abrir para fazer um atendimento, tá bom? Só estou atento com o horário, com 20 horas eu tenho um compromisso e esse compromisso eu não posso atrasar. Vamos lá. Outro exemplo de pessoas tão dissociadas da realidade, se você quiser anotar, é quando a pessoa vive uma vida dupla. Éder, o que que é uma vida dupla? Uma vida dupla é quando ela tem dois perfis de identidade e ela vive uma vida oposta à outra. Então, por exemplo, uma pessoa que tem uma vida imoral e ela aparenta para as pessoas ter uma vida moral. Então, ela vive duas identidades, duas personalidades. Eu já tratei pessoas que viveram isso durante 30 anos. Tem um momento que essas duas identidades colidem. E realmente a pessoa ela fica completamente dissociada da realidade, confusa, porque ela viveu uma vida dupla durante muitos anos. E vai ter um momento que isso vem à tona. Só que o emocional dela e a parte racional vai colidir quando tudo isso vem à tona. Porque a mente não vai identificar qual dos dois personagens ela está sendo. E ela vai precisar tratar isso para conseguir voltar para o eixo do equilíbrio. Por quê? Porque, nesse caso, o nível de dissociação é muito grande, tá? Éder, por que que uma pessoa
ela muitas vezes se dissocia da realidade e tem uma vida dupla, porque muitas vezes ela está sem força emocional, força de caráter para lidar com os problemas, para lidar com as dificuldades, para ter conversa difícil, às vezes para conseguir alinhar. Então, a pessoa, por exemplo, que comete muita imoralidade sexual, essa pessoa está levando uma vida tentando amortecer uma dor, às vezes um trauma, mas isso nunca vai justificar ou explicar um comportamento. Nós somos adultos e responsáveis pelas nossas ações e comportamentos. E lembrando que tudo que você planta, você colhe. É uma lei universal essa, ninguém foge disso, tá? Mas muitas vezes ela precisa tratar e lidar com a sua realidade para voltar para o seu eixo de equilíbrio. Mas esse é um processo longo. Beleza até aqui, povo? Tudo bem? Assuntos profundos hoje, hein? Assuntos profundos. Vamos lá. Deixa eu jogar uma gotinha do óleo essencial aqui, que tem um trem aqui que está fazendo um vaporzinho do óleo essencial. Alguém tem algum tema? Alguém tem algum. Gostaria que passasse por uma sessão ao vivo? Lembrando que quem for passar, você que decide se vai ser gravado ou não. Você pode escolher o tema, pode ser algo pessoal, relacionamento, sabe? Aquela sensação, caraca, parece que eu tô travada, a vida não flui. Pode ser profissional, pode ser financeiro, o tema quem escolhe é você. E você que decide se vai ficar gravado ou não, tá bom? Você tem autonomia. Então, se alguém quiser passar por sessão, só levantar a mãozinha ou colocar eu no bate-papo.